Ó, minha gente. Um rapaz estuda em uma escola que fica longe de sua casa, por isso precisa utilizar transporte público. Como é muito observador, todos os dias ele anota a hora exata, sem considerar os segundos, em que o ônibus passa pelo ponto de espera. Também notou que nunca consegue chegar ao ponto de ônibus antes das 6h15. Primeira informação interessante, ó. Antes das 6h15, ele não consegue chegar no ponto. Só depois disso. Analisando os dados coletados durante o mês de fevereiro, o qual teve 21 dias, certo, pessoal? Então, essa análise aqui, que ele foi para a escola, foram 21 dias. Importante, essa análise foi feita em 21 dias letivos, né? Os dias que tiveram aula. Ele concluiu que 6h21 foi o que mais se repetiu. Mais vezes, não é? 6h21. Esse número, esse horáriozinho que ele foi pegar o ônibus, se repetiu mais vezes. O que mais se repetiu. Ele não está dizendo quantas vezes foram. Está falando que se repetiu mais vezes. Né? Então, ele concluiu, para já foi, né? E que a mediana, trabalha a mediana. A mediana, não é? Quem é que está lembrado aí, pessoal? 7º ano, que é mediana? Vamos lá? Bateu a amnésia agora. Quando ele é número ímpar, é o que fica justamente no meio, não é assim? Ele é um número ímpar, a mediana é sempre que está no meio. Se for número par, eu somo os dois e tiro a média deles, né? É a mediana, tá bom? A probabilidade de que em alguns dos dias, sim, a mediana do conjunto de dados é de 6h22. Eu vou colocar aqui no meio, vocês vão entender por quê. 6h22 vai ficar no meio, mediana, tá? A probabilidade de que em algum dos dias letivos de fevereiro esse rapaz tenha apanhado o ônibus antes das 6h21 da manhã é, no máximo, galera, eu fico rindo porque é uma questão bem cheia de mistérios, né? Ó, interessante isso aqui. Ó. Nós vamos ter algumas situações, alguns horários, né? E esses horários, pessoal, eles não podem passar de 6h22, né? Ele está falando que a mediana é 6h22, ok? Porém, o que é que acontece ali também, que ele está dizendo? Ó, ele está falando que a mediana é 6h22. Ele quer saber o horário máximo, a quantidade máxima que ele chegou lá no ponto de ônibus, só que tem que ser antes de 6h22, tá bom? Então, pessoal, ó, probabilidade sempre é aquela formulazinha, né? O que eu quero, lembra? O que eu quero e o que eu tenho. Lembra disso? É o que eu quero e o que eu tenho, certo? Há alguns casos você pode falar assim também, você pode colocar os pontos, é a fórmula também, favoráveis, e você pode ter também os eventos totais, favoráveis e total. Você pode ter também, né? Essa denominação, que eu posso chamar até também de possíveis.
favoráveis e possíveis, né? Possíveis são inúmeras. Agora, favoráveis já está reduzindo. É como se eu tivesse, pessoal, pescando. Pescando numa caixa d'água. Fazendo sorteio numa caixa d'água. Não é nem pescando. Numa baciazinha, vamos reduzir, não é? Então, reduzindo, eu colocaria alguns papéis ali para sortear. Isso seria os meus possíveis. Os favoráveis era aquele que eu tirava, né? Sempre que está trabalhando com probabilidade, você vai pensar em um sorteio, em alguma coisa do tipo, tá bom? Pronto, pessoal. Interessante isso, né? Certo? Esse rapaz aqui vai ser a nossa mediana. 6 horas e 22 minutos vai ser a nossa mediana. Vou colocar aqui, ó. E 22 minutos. E nós vamos fazer o seguinte, né? Nós temos 21 possíveis aqui. Como ele falou na questão, ó, tivemos 21 dias possíveis, certo? Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou fazer 21 quadrados aqui, ó. Vou fazer 21 quadrados. Vamos começar daqui. 1, 2, 3, 4. Professor, tem outro jeito de fazer? Claro, sempre tem. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Galera, isso aqui eu vou deixar no meio, ó. 6 e 22, né? A mediana, não é? E para lá eu vou colocar mais 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então vamos ver. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vou apagar um aqui, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Galera, o do meio é 6 e 22, é a mediana, não é isso? Então tem um 10 para a direita e 10 para a esquerda, ok? Lembrando, ninguém vai vir para cá. Ninguém vai vir para cá. Por quê? Porque não podemos passar de 22. Nós não podemos passar de 22. Certo? Isso não pode acontecer. Tem que ser antes de 22. Ok? Como ele fala que 6 horas e 21 minutos foi o que mais vezes se repetiu, tá bom? Eu posso colocar ele aqui algumas vezes. Eu posso colocar ele aqui algumas vezes. Professor, e os outros horários? A gente pode colocar como nos outros horários? Ó, observa o seguinte, pessoal, que os outros horários que nós tivemos tem que ser até 6 e 20. Não é isso? Ó, os horários que ele foi anotando aqui foi o seguinte, ó. Começou 6 e 15, não foi? Tentar colocar aqui dentro. 6 e 15, 6 e 16, 6 e 17, 6 e 18, 6 e 19, 6 e 20. Tá bom? Então, assim, o 6 e 21, eu posso até aumentar ele aqui. Eu posso até aumentar esse 6 e 21 aqui, que não vai ter problema algum. Por quê? Porque, no mínimo, eu vou ter ele 2 vezes. Por quê, professor? Por que o senhor vai ter no mínimo 2 vezes? Porque, galera, ele não está dizendo que os 6 horas e 21 minutos foi o horário que mais se repetiu, não é? Ele está dizendo que foi o horário que mais se repetiu. Então, eu posso colocar aqui, ó, 6.21, 6.21. Tá bom? Então, o que é que acontece agora, ó? Mas eu ainda fico sobrando alguns horários, né? Eu ainda fico sobrando alguns horários, tá bom? Então, o que é que eu tenho que fazer, pessoal? Veja. Eu posso ainda aumentar aqui mais uma vez 6 e 21. E aqui eu posso colocar, por exemplo, 6 e 20. Porque mesmo assim, ele ainda fica sendo maior.
Ó, ele repetiu o horário de 6h21 3 vezes, né? E aqui, galera, ele repetiu 6h20 2 vezes, beleza, sem problema nenhum, né? Mas eu tive essa galera todinha aqui, ó. Até os 6h20, posso repetir 2 vezes, não tem problema, tá certo? Por quê? Porque ele está querendo saber o máximo que isso aconteceu, certo? Ó, a probabilidade de que em algum dos dias letivos de fevereiro esse rapaz tenha apanhado o ônibus antes de 6h21, no máximo, né? No máximo. Então, pessoal, ó, nós vamos contar todos esses valores aqui antes de 6h21. Antes de 6h21. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, isso aconteceu no máximo 7 vezes. Por quê? Porque o próximo passo já era 6h21. Por quê? Porque 6h21 é o que mais está se repetindo. Pode olhar, ó, tem 1, 2 e 3. Então, os eventos que aconteceram antes disso foram 7 vezes, independentemente de quem foi, né? Tem que ser depois de 6h15 e antes de 6h21. Então, pessoal, se aqui tem 7, nós já sabemos que o nosso total é 21, porque foram 21 dias que ele fez isso. Então, eu tenho 7 eventos. Letra D. Ok?